Come on, who's happy to be here today? All right, I'm looking around. I want you to know you look good. I see Jesus on you. Why don't you turn to your neighbor, pay them a compliment. Say, have you lost weight? You look amazing. Thank you for being here today and honoring God by being in church on the Lord's Day. I want to give a shout out to those who are joining us online, our online campus, where we've seen a tremendous engagement. So just reach out to us. Let us know how we can serve you guys better. And our campus is also in Rio de Janeiro, Brazil. Can we just welcome everybody who's joining with us? Come on, guys. You can give it your best. It's good to be back. Amy and I took some time away. I took a little more time than Amy did, but we had some really wonderful times just hanging out, just the two of us. And it's good to be back. And when I was praying about this upcoming series, I have a really good plan in place. I think it's going to bless your life. And then I found out that we have one of our overseers who is in the States from Brazil, Luciano Subira, who is part of our church government. And aren't you guys glad you're about to hear a little church government talk on a Sunday morning? It's important when things go bad, all right? So, but the government of Res is made up really of three parts. So the pastors you guys see every Sunday, you see the strategic leadership that we bring to this church. Then you have the trustees of the church. These are members who are appointed to come in and handle things like the real estate and some of the things that would satisfy the Res Inc. Part of the business side of it. And then I have a personal advisory board or overseer board. That's just for my accountability. And Luciano serves on that board. He has for a number of years. He and I have known each other for about 6 or 7 years. And getting to know him has been quite a privilege. He's ministered here a couple of times, so maybe some of you have heard him. But first, we hit it off in a friendship way. Have you ever had a conversation with somebody you're just like, God's in this, right? So that was that kind of moment. And then I was able to observe his ministry, which is really quite prolific. He's an author and a thought leader and a speaker, pastor in Brazil, very influential there. But then I saw him with his family. And I watched this man be an awesome father, and his children honor him. Very healthy marriage. So I invited him to be a person to speak into my life, which he has done for a number of years. And after you hear this message today, I think you'll understand why God called an audible today to bring one of our advisors here. So can you give a very strong Res welcome to Luciano Subira. Hallelujah. Hallelujah. Good morning, everywhere. Everyone. Okay, let me try to say something in English before I use my Translator. translator. Go ahead. My favorite translator. Thank you. My English is not good enough to preach, just to greet, to say something, to talk. And I'm so glad to be here to serve you from the table of the Lord, from the holy bread, the God's word. And I have a word of God to share with you today. I'm so glad to meet again my friend Jonathan. We love you, your family, this church, and it's always a pleasure to serve you. Thank you. In Brazil, we'll do this. Ok, deixa eu botar você para trabalhar. So let me put this kid to work. Eu fico com um misto de sentimentos com qualquer tradutor. Não é porque é meu I have filho. mixed feelings about any translator. It's not because it's my son. Por um lado, eu sinto que sem ele eu não consigo falar tudo que eu gostaria. On the one hand, I need him to communicate and to express myself. Mas por outro, eu tenho a sensação que ele rouba metade do meu tempo. But on the other hand, I feel like he's stealing half of Então my eu time. tenho que lidar com esse misto de sentimentos. So I have to deal with that. Mas eu amo fazer isso com ele. But I love doing that with him. And then the translators note, I also love doing that with them. And I want to thank you again, Jonathan. It is always a joy and a privilege to be with you, to be with Rest Church. We love you guys. And I love doing ministry. It's my joy to serve the Lord, especially in the teaching ministry. But then to do that with my dad, it's an even greater joy. You're about to hear my hero, my personal role model. So I'm excited. And I know the point is to equip you in the Word of God. But I hope you're equipped. But
I'm guaranteed to have a lot of fun doing it. So thank you so much from, letting us do that as a family. It's a lot of fun. And it's also good that I'm learning to preach all of his messages in English. So I need this. So thank you. Back to you. I love you too. Nós vamos começar em Gálatas capítulo 4, lendo dos versículos 1 a 7. So we'll begin with Galatians and we'll read chapter 4, verses 1 through 7. E esse será tanto o nosso ponto de partida como uma espécie de trilho para aquilo que nós queremos compartilhar. And this will be our starting point and also the tracks for the subject. So the Word of God says, I mean that the heir, as long as he is a child, is no different from a slave, though he is the owner of everything. But he is under guardians and managers until the date set by his father. In the same way, we also, when we were children, were enslaved to the elementary principles of the world. But when the fullness of time had come, God sent forth his Son, born of woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. And because you were sons, God has sent the Spirit of his Son into your hearts, crying, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son, and if a son, then an heir through God. Desse texto, o apóstolo Paulo faz uma aplicação prática da nossa relação com Deus e da vida cristã. So in this passage, the Apostle Paul brings a practical application of our relationship with God. Ele usa como alegoria algo que todo mundo conhecia e entendia naquela época. He brings an allegory with something that people understood at that time. Alguns discutem se isso era lei ou apenas um costume no Império Romano. Some will argue if whether this was a law or just a costume, not a costume, an habit within the Roman Empire. O mais importante é a gente entender que isso se aplica a nós. But the important thing is that we understand how this applied to us. Porque ele começa o verso 3 dizendo, assim também nós. So in verse 3 he says, we also. Então a alegoria que ele usa So the allegory he é que uses normalmente o pai is that normally the father, estabelecia uma idade para que o filho pudesse ter acesso à sua herança completa. he would establish an age that a son could have access to his inheritance. E isso em vários lugares do Império Romano mudava, de 16 até 26 anos, And por this would exemplo. vary within the Roman Empire, but from 16 to 26 years old usually. Mas qual era a razão pela qual o pai deixaria o filho debaixo de tutores e curadores até um tempo determinado? But for what reason would a father leave his son under the watch of guardians and managers until the appointed time? Legalmente, aquele filho era herdeiro de tudo que o pai tinha. Legally, that son was the heir to everything the father Mas owned. na prática ele não podia acessar a herança completa. But in practice, he could not access it fully. Aliás, o texto diz que ele não diferia em nada de um escravo na casa. Actually, the text says he was no different from a bondservant in the house. Então ele era o dono de algo So he was the owner of something que estava limitado a acessar aquilo que lhe pertencia. with limited access to what was his. E isso acontecia durante um período de tempo. And this would happen over time. E a pergunta é por quê? And the question is why? Porque para que você possa acessar a sua herança plena, Because for you to access your inheritance fully, é in importante fullness, que haja um ingrediente it is important for there to be an ingredient que normalmente não estará presente sem que haja um período de tempo. that is not normally present without time. E isso se chama maturidade. And this ingredient, it's called maturity. Esse é o assunto da nossa conversa That aqui is the hoje. subject of our conversation today. Eu quero te mostrar biblicamente que a maturidade é o que nos dará acesso à herança completa que o Pai tem para nós. I want to show you biblically that maturity is the key to accessing our inheritance in its O fullness. verso 7 diz que nós somos não apenas filhos de Deus, mas também herdeiros de So Deus. verse 7 says we're not only children, we're the heirs. E Romanos 8:17 Romans 8:17 diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. says we're co-heirs with Christ. Ou seja, se você quiser saber quão herdeiro você é, So if you want to know how much of an heir you are, é só entender o quão herdeiro Jesus é. you just have to understand how much of A an heir Bíblia tem Jesus is. declarações extraordinárias sobre a nossa herança. The Bible has incredible declarations towards our Paulo inheritance. escreve aos Coríntios e diz, tudo é vosso. Paul writes to the Corinthians saying, all is yours. E eu vejo muitas pessoas que não conseguem entender quão grande e extraordinária é essa herança. And I see a lot of people that don't grasp, they don't understand how big this Outro dia alguém inheritance falou para mim, is. não, pastor, esse negócio de herança é para quando a gente chegar lá no céu. Someone told me the other day, no, like pastor, inheritance, this is talking about something we have access to in heaven. Eu falei para ele de jeito nenhum. And I told him, well, not really. Porque em 1 de João capítulo 3, verso 2, Because in 1 John 3, verse 2, a Bíblia diz que agora nós somos filhos de the Bible Deus. says we're his children now. E não foi revelado o que nós seremos depois. And what we're to be later hasn't been revealed. Vai ter alguma atualização do que vem depois. There's some sort of update that comes later.
Mas agora nós somos but filhos. for now we're already children. Então, sem negar que haja um aspecto eterno da So herança, without denying there is an eternal aspect to the nós precisamos inheritance, entender que há algo à minha disposição, a minha e a sua disposição aqui e agora. we must understand there's something available to us now, here E and now. muitas vezes eu vejo cristãos que passam uma vida inteira alheios a essa verdade, que são herdeiros de Deus. And sometimes I see Christians who spend a lifetime away from this Em truth. certa ocasião, ouvi um pregador chamar isso da teologia do cabrito. Once I heard a preacher labeling this the lamb theology. Então, deixa eu explicar isso para não confundir com Jesus, o Cordeiro de Well, Deus. let me explain that to you so you don't misunderstand that with Jesus, the Lamb of God. Na parábola do filho pródigo, In the parable of the prodigal quando ele son, finalmente volta para casa e é recebido com festa, when he's finally home and he's greeted with o celebrations, filho mais velho está do lado de fora aborrecido. the eldest son is outside and he is angry. He E is o upset. pai vai chamá-lo para a festa. And the father comes to talk to Mas him. ele começa a reclamar. And then he begins to complain. Ele diz, eu te servi todos esses He anos. says, I have served you all these E years. você nunca me deu um cabrito para eu festejar com os meus And amigos. you have never given me a single lamb so I could party with my friends. O pai olha para ele And then the father looks to e him usa essa frase. and he uses this phrase. Filho, tudo que é meu He says, my son, all that is mine é seu. is yours. Traduzindo, Translating, você podia ter pego quanto cabrito quisesse para festejar com seus meaning amigos. you could have had all the lamb you wanted to party with your Então, nas friends. palavras desse pastor, So, this friend of mine, this preacher, he was saying, essa teologia do cabrito é quando você fica reclamando com Deus que ele não deu um pouco do tudo que já é seu. this lamb theology is when you're complaining that God hasn't given you a little bit from the everything he's given you. A nossa herança é maior do que nós temos imaginado. Our inheritance is bigger than we imagine. E se nós entendemos o que é nosso, talvez a gente possa estar mais preparado para usufruir. And if we understand how much is available to us, maybe we'll be proper equipped to make use of it. Então deixa eu te dar um exemplo de algo que realmente me encoraja. So let me give you an example, something that encourages A me. Bíblia fala de uma mulher cananeia que procura Jesus. The Bible speaks of a Canaanite woman that seeks Jesus. Ela está pedindo libertação para sua filha que estava endemoniada. And she's asking that the Lord would deliver her daughter that had an evil E spirit. Jesus responde para ela. And Jesus answers her. Não é lícito, não é correto tirar o pão dos filhos e dá-los aos He cachorrinhos. says, hey, it's not right to take away bread from the children to give it to Há uma dogs. explicação muito grande por trás dessa frase. He has an intricate explanation behind this E eu não phrase. tenho tempo para gastá-la toda. And we'll not spend a lot of time going into Mas it. basicamente Jesus está dizendo para ela, But basically, Jesus is telling como her, gentia, like a Gentile, você não é filha de Abraão, you're not Abraham's daughter. você não está na mesma posição que os filhos da aliança. You're not in the same position as the children from the covenant. Você é a semelhança de um cachorro de estimação. So just like a pet, Você tem acesso à casa, you have access to the é house. benquista na casa, You have, okay. é benquista, é bem-vindo na you're casa, welcome in the house, mas não está na posição dos filhos. but you're not in the position of the children. Ela olha para Jesus And she looks to Jesus, e ela diz, é verdade, and she says, well, it's true. mas o Senhor vai ter que concordar. But she says, but Lord, you know Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. that the puppies, the dogs, will eat from the crumbs that fall off the Em table. outras palavras, In other words, ela está dizendo, eu não quero usurpar o direito dos filhos, she's saying, I don't want to usurp from what belongs to the children. mas eles não estão aproveitando tudo que o Senhor está dando. But they're not enjoying all you have to give Me them. deixa pegar a sobra que eles não estão She's usufruindo. saying, let me have the crumbs. Agora pensa comigo. Now think with me. Jesus fica impressionado com a fé dessa Jesus mulher. is impressed with her faith. Por quê? Why? Se com a sobra do que cai da mesa If from the crumbs já tem cura e libertação para nossa there's casa, healing and deliverance to our home, o que é que não está à nossa disposição? what isn't available to Quando nós us assumimos o lugar de filhos e sentamos à mesa, when we have a place as children on his table? nós podemos usufruir de muito mais do que temos experimentado. We can enjoy much more than we have Mas been. a pergunta é por que muitos de nós não temos The question usufruído? is why so many of us are not enjoying that. E eu acredito que esse texto nos ajuda a entender um desses motivos. And I believe this passage helps us understand one of the reasons, Porque não importa o quão grande e extraordinária seja a sua herança, because it doesn't matter how big your o inheritance Pai is. requer de mim e de você algo para que a gente possa acessar a herança completa. The Father requires something from me and you so that we may access it. E Ele requer de nós maturidade. And He requires maturity. Por quê? Why? Pelo mesmo motivo For the same reason que na parábola do filho pródigo, that in the prodigal of the parable son, nós vemos que ele dissipou uma the herança parable of the toda. prodigal son, my bad.
nós vemos que ele dissipou uma herança inteira. We watch him dissipate his entire inheritance. Quando alguém acessa uma herança When someone accesses an sem inheritance ter a maturidade para a gestão da mesma, without the maturity to manage it, então ele tem uma grande chance de acabar com aquilo tudo. then he's very likely to burn it to the ground. Então isso é uma estatística que se repete no mundo todo. So this is a worldwide Não statistic. importa se estão falando do primeiro até o terceiro From mundo. the first world countries to third world countries, Pessoas que enriquecem muito rápido, people that get wealthy quickly. como alguns atletas que despontaram da noite Like, para o dia. sometimes some athletes will be found out, and then from one day to the other, Eles they're têm uma rich. grande probabilidade de perder a fortuna que ganharam. They're very likely to lose everything they want. A mesma coisa com herdeiros, The same thing happens with heirs. não só de fortunas, mas às vezes de grandes corporações. Sometimes they'll heir fortunes or big corporations, E a and they'll mesma coisa acontece com quem ganha prêmios milionários na loteria. destroy it. And the same happens to lottery winners. Que todos esses casos têm em comum. What all of these cases have in common: Quando alguém acessa algo when someone accesses para o qual ela não está preparada, não tem maturidade para a gestão daquilo, something they're not ready to manage, há uma grande probabilidade de que ela ponha tudo a perder. very likely they'll lose it all. Então essa era a razão pela qual o pai estabelecia uma data So this is the Uma reason idade. why the father was set an age, e deixava o filho, and he would leave his son tanto sendo orientado por tutores, being taught and oriented, como também eles estavam gerenciando a herança até que ele tivesse maturidade para isso. while guardians and managers would take care of E o inheritance que Paulo until the está proper dizendo é que time. Deus faz a mesma coisa comigo e com você. And Paul is saying God does the same to me and you. Então não importa se estamos falando da vida pessoal de relacionamento com So it Deus doesn't matter if we're talking about our personal relationship with God ou do ministério. or ministry. Esse princípio sempre estará lá na The Bíblia. principle is the same. Paulo diz: quem deseja ser bispo almeja uma coisa excelente. Paul is saying the one who desires ministry wishes for a good thing. Mas ele diz que não pode ser um neófito, um novo na fé. But he says it shouldn't be a new believer. E ele não está colocando em xeque a veracidade da experiência com Deus. Oh, he's not saying he's not a true believer, Mas um novo convertido but he is a new ainda believer. não tem maturidade para liderar He outros. does not have the maturity to lead others. Então, porque muitos de nós nos convertemos na fase adulta, So because many of us, we come to Christ as adults, a gente tem a dificuldade de entender o ensino bíblico prático. sometimes we struggle to understand this practical Bible teaching. E isso está lá em 1 de Pedro, no capítulo 2 e no verso 2. This is in 1 Peter chapter 2, verse 2. A Bíblia nos chama de crianças recém-nascidas que precisam desejar o leite para crescer. The Bible compares us to newborns that need milk to grow. Então, espiritualmente falando, So spiritually speaking, você é uma criança when you're born again, que agora you're like a precisa de newborn, crescimento. and you need to grow. Então, você não pode ser rapidamente promovido a alguns lugares distintos da fé ou do So ministério. you can't be quickly promoted into places in faith or in ministry. Quando você olha Paulo e Barnabé plantando When you igrejas, see Paul and I forgot Barnabas' name. Yeah, Barnabas. There you go. Just one. Yeah. quando você olha os dois plantando igrejas, So when you see both of them church planting na primeira viagem missionária, on their first missionary trip, eles juntam os discípulos, os novos convertidos, they gathered the newborn ele Christians, os fortalece por um pequeno período de tempo, and they would strengthen them for a short period of e time, depois eles vão embora plantar outra igreja em outra cidade, and then they'll go to a different city to plant a new e vão church, fazer isso com outra cidade, and they'll do that e again, depois com outra and cidade. then E again, nenhuma dessas igrejas, and in neither of these eles churches, deixaram líderes estabelecidos. they would raise a leader. Eles fazem uma outra viagem They missionária would come back later para estabelecer os primeiros líderes depois. to establish the first A leaders. pergunta é por quê? The question is why? Porque é melhor que não tenha líder Because it's better not to have a leader do que se colocar líderes imaturos. than to have an immature leader. Então era necessário tempo para que os primeiros líderes fossem So preparados. time was necessary for the first leaders Essa to verdade se grow. repete em toda a Bíblia. We see that all over Scripture. Deus não nos promoverá o acesso de tudo aquilo que Ele tem sem que haja em nós God maturidade. will not grant us access to the inheritance without Eu maturity. tive o privilégio de entender esses princípios logo cedo no meu ministério. I understood this early on my ministry. Eu comecei a pregar muito novo. I started preaching when I was young. Aos 19 anos de idade, When I was 19 eu years já old, falava literalmente em ginásios cheios, com milhares de I pessoas lá no was Brasil. speaking in packed gymnasiums full of people. Nós vivíamos uma época de avivamento, de muitos sinais e milagres. It was a time of revival, of many signs and wonders and E eu healings. já estava com a agenda cheia quando era ainda garoto. And I was busy in ministry even
even though I was young. Mas em agosto de 1993, But then in August of 93, eu tive um acidente de carro I had a car accident. e isso me gerou muita crise. And that got me into a big Deus me crisis. guardou de uma forma sobrenatural. God saved my life. Os médicos não crentes diziam que era um milagre eu estar vivo. The doctors who were unbelievers told me it was a miracle that I was Mas esse alive. acidente me trouxe muita crise. But I was in crisis. Primeiro porque nós queremos ensinar Deus a ser Deus. First of all, we kind of try to teach God how to be Então God. fazer aquele tipo de pergunta que a maioria de nós So já I fez. would bring him the questions we typically Dizer, Deus, ask. é inegável que o Senhor fez um milagre e guardou minha vida. And I would say, God, I cannot deny it was a miracle that you saved me. Nosso carro caiu num barranco, numa ribanceira. Our car went off of a cliff that was deep and steep. E eu falei para Deus, em vez de me salvar lá embaixo, And then I would ask God, instead of saving me down there, o Senhor não podia ter arrumado o carro lá em cima na estrada? couldn't you have saved me up there? E tudo teria ficado bem. And everything would be Eu não fine. teria me machucado tanto. I wouldn't have gotten Eu so não teria hurt. perdido o carro. I wouldn't have lost the car. E eu ficava questionando a Deus. And I would question God. Mas o principal questionamento But the main question era por quê? was why? Eu dizia para Deus, honestamente, I would tell God, eu acho honestly, que isso é coisa do diabo. I think this is the work of Satan. Eu dizia para Deus, mas nós dois sabemos, But we both know, pelo que a tua palavra ensina, because of what your word que says, o diabo só pode tocar em alguém com permissão. that the devil can only touch someone with permission. Ou uma permissão da nossa parte. It's either a permission from our end. Por isso Efésios 4:27 diz para não dar lugar ao diabo. That's why Ephesians 4:27 tells us not to give give place for the devil. Ou, como diz o livro de Jó, pode ser uma permissão soberana sua. Or like the book of Job says, it could be a permission from you. E eu dizia para Deus, nós dois sabemos que não fui eu que dei a permissão. And I would tell God, you and me know it wasn't me. Então a minha pergunta a Deus, So my question was, por que é que o Senhor daria permissão para o why diabo? have you given the devil E permission? durante 1 ano e 3 And meses, for a year and 3 months, eu não tive nenhum tipo de resposta, I had silêncio. no response from God. It was just silence. 1 ano e 3 meses depois, So a year and 3 months go eu by. estava sendo ordenado, estabelecido como pastor à frente de uma And igreja I local. was being ordained a pastor in a local church. Isso foi uma das mudanças que veio por causa do acidente de That carro. happened as a consequence from the accident. Eu acabei deixando o ministério itinerante e fui pastorear. I had to shift from the itinerant ministry and had to go into No the momento local em que os church. pastores estavam impondo as mãos e orando por nós. And while the pastors were laying hands on us, Um deles que foi um mentor praticamente toda a minha vida para mim. one of them who was a mentor to me my whole life. Faz alguns anos que ele partiu já para estar com o She's Senhor. been with the Lord for a couple of years now. Quando ele impôs as mãos sobre mim para orar comigo, When he laid hands on me, ele viveu algo extraordinário, espetacular. he had a great experience Ele with teve uma visão aberta de um anjo de Deus. He had a vision. He saw an angel Em standing pé next ao to meu me. lado, eu estava ajoelhado. He was right next to me. Ele viu como você está me vendo. He saw me as you see me, Ouviu o anjo falar com ele and como he você está heard me me as you ouvindo. hear me, Como qualquer relato que você vê na Bíblia. much like the biblical accounts. O anjo disse para ele, And the Apontando angel o dedo told pra him, mim. pointing to me, diga para ele tell him que o acidente de carro que ele teve no ano passado that the car accident he had last year foi de fato como ele diz nas orações dele. was indeed how he thinks it was in his prayers. Foi uma tentativa de Satanás contra a vida It dele. was an attempt from the devil against his life. Mas o anjo diz, diga para ele, But the angel told him, tell him porque Deus o permitiu. why God has allowed it. Então ele disse assim, So he said apontando para mim ainda. this, pointing to me O still. ministério dele His ministry estava crescendo mais rápido was growing faster do que a capacidade dele than his de capacity se deixar ser trabalhado por Deus. to let God work his heart. Então era só uma questão de tempo. So it was only a matter of time. E ele ia sucumbir debaixo do peso do próprio crescimento And he ministerial. would crumble underneath the success of his ministry. Sucesso se transformaria em fracasso. So that would turn into failure. O anjo disse, o diabo queria pará-lo, So the devil wanted to stop him porque eu via como uma ameaça. because he saw him as a threat. Mas Deus precisava pará-lo But God needed to stop para him não perdê-lo. in order not to lose him. Isso faz mais de 30 anos. So this is more than 30 years ago. E eu ainda sinto vergonha de contar essa história. And I'm still embarrassed to tell you. Porque muitas vezes nós estamos questionando o amor e a justiça de Deus e a bondade dele. Because very often we're questioning God's love and his goodness and his righteousness. Apenas porque não entendemos a capacidade dele de gerenciar todas as coisas e trabalhar conosco. Only because we don't understand his capacity to work with us. O anjo ainda apontou para mim And the angel pointed to e me disse, nos próximos anos, and he said, in the next couple of Deus years, vai tratar profundamente com ele. God's gonna deal with his heart. E somente quando ele estiver pronto, And only when he's ready, ele será liberado para voltar a fazer aquilo que ele estava fazendo. he'll be released to go back to itinerant ministry. Sabe quanto tempo levou You know how long that was? para que Deus me devolvesse aquele lugar que eu ocupava antes? For God to send me back to the place I was when I was 19, 25 anos. 25 years. Que me leva a uma segunda colocação aqui. Which takes me to the second Nós point. não apenas precisamos de maturidade, Not only we need maturity,
Mas o crescimento e o amadurecimento leva tempo. But growth and maturity takes time. Isso não acontece da noite para o dia. It does not happen overnight. Jesus nos ensina em Marcos capítulo 4, So Jesus teaches us in Mark chapter 4, dos versos 26 a 29, que há um processo. verses 26 to 29, that there's a process. Ele diz que o reino de Deus é semelhante a alguém que planta uma semente e ela germina sem que ele saiba como. He says the kingdom of God is like a man scattering seed on the ground. Mas isso tem etapas. But there are stages to it. E diz que primeiro aparece a planta, quando a semente germina. He says first the seed sprouts. Então depois vem a espiga. So first the seed sprouts, then comes the grain, Espiga. E por fim o grão cheio na espiga. partially the ear, and then the grain in the ear. Mas só quando tiver maduro é que vai poder colher. But only when it's ripe, it's ready to be Então cycled. você tem etapas. So you have stages. Cada um delas requer tempo. Each of them takes time. E você nunca vai plantar num dia e colher no outro. And you cannot sow in one day and reap the next one. Então nós precisamos aprender a ser pacientes. So we need to learn patience. Porque Deus trabalha com o tempo. Because God works with time. Você olha na Bíblia You look to Scripture, e entre toda a promessa de Deus and between every promise e of o seu God cumprimento, and its há um fulfillment, intervalo de tempo. there's a gap of time. Deus promete a Abraão, God promises Abraham, eu vou te dar um filho. I'll give you a son. 25 anos depois o garoto nasce. 25 years later, the kid is born. Deus dá sonhos a José. God gives Joseph dreams. Você vai governar inclusive sobre a sua família. He tells him you're going to govern and rule even above Levou your family. muitos anos antes daquilo acontecer. But the process took years. Deus promete a Davi, God promises eu estou te David, ungindo para ser rei de Israel. I'm raising you as king of Há Israel. muitos anos vão se passar And many years go antes que by ele ocupe o trono. before he's sitting on the Isso é um throne. padrão. This is a pattern. A pergunta é por que esse intervalo de tempo entre toda a promessa e o seu The cumprimento? question is, why is there a gap of time between a promise and its fulfillment? Porque nesse intervalo, Because during that time, Deus costuma trabalhar mais dentro de nós God usually works more within do que us do lado de fora nas than he does circunstâncias. outside of us with the Ele precisa circumstances. nos preparar para aquilo que Ele quer nos He entregar. needs to prepare us for what he's going to hand to E us. jamais haverá maturidade sem tempo. And there's no maturity without time. Mas a próxima pergunta é, But the next question is, só o tempo garante o resultado? does time alone guarantee the results? E a resposta bíblica é não. And the biblical answer is no. Nós precisamos de algo mais. We need something else. E o livro de Hebreus nos fala isso no capítulo 5, nos versos 11 e 12. And Hebrews 5 will tell us that in verses 11 and 12. About this we have much to say, and it's hard to explain since you have become dull of hearing. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the basic principles of the oracles of God. You need milk, not solid food. Ele está falando que eles já tinham tanto tempo de caminhada He's saying you've been a believer for so long, e por causa desse tempo, and because of that a time, expectativa é que eles fossem mestres, you ought to be teachers que by eles now. estivessem ensinando os mais novos. They should be teaching the new believers. Mas ele está dizendo, apesar do tempo ter passado, But he's saying even though time went by, vocês não só não são mestres not only ainda, you're not ready to teach, como a gente tem que ensinar de novo aquilo que é básico e fundamental but para we need to vocês. teach you the basic principles again. Então, embora sem o tempo ninguém amadureça, So although without time there's no o maturity, tempo sozinho não garante esse resultado. time enough will not suffice for that result. Porque normalmente nós precisamos de algo mais que acontece no intervalo de tempo. Because usually we need something else to happen over that period of time. E eu quero chamar isso de os processos And I de want to Deus. call that the process of God. Isso funciona tanto no reino natural como no espiritual. And this works in the natural kingdom and in the spiritual as well. Então vamos falar um pouquinho a respeito disso. So let's talk about that. Eu acredito que as famílias modernas, I believe modern day families, elas estão perdendo algo muito importante. they're losing sight of something that's very important. Muitos dos pais Many parents que tiveram que enfrentar dificuldades na sua infância, that had to face hardships when they were young, eles têm se esforçado para que os filhos não passem por nenhum tipo de they dificuldade. now try hard to spare their children of the hardships. E eles não percebem que estão roubando um elemento importante na formação dos But filhos. they don't realize they're robbing their children of an important aspect. Muitas vezes eles não entendem que as dificuldades que eles passaram Very often they don't realize the hardships they went through ajudaram a construir o caráter deles e aquilo que eles são hoje. is what built their character and what they are today. E quando nós facilitamos demais para a nova So geração, we're trying to make it easy for the next nós generation. podemos estar sabotando aquilo que eles poderiam desfrutar em termos de crescimento. Very often we're also sabotaging their development. Então, meus dois irmãos, So my two brothers, eu sou do meio de 3 homens, I'm the second of 3 men. meus dois irmãos Both my brothers, começaram a trabalhar aos 12 anos de idade. they began working when they were 12. Hoje em dia,
Nowadays, a gente tem garotos de 30 anos we have kids that are on their 30s morando na casa dos pais jogando videogame. that are playing video games in their parents' E nós basement. estamos falando de uma geração para outra. And we're talking about one generation to the next. Como é que isso mudou tanto? How did that change so much? Eu, diferente dos meus dois irmãos, So me, different from my siblings, não quis começar a trabalhar aos 12 anos I como did eles. not want to start working when I Eles was trabalhavam o 12. dia inteiro They would work all para day, ganhar um salário irrisório. and they had a small Eu salary. tomei a decisão ainda garoto. So I made a decision when I was a kid Que eu queria ser empresário, viver dos meus empreendimentos. that I wanted to be an entrepreneur. Eu ganhava mais dinheiro do que eles, So I made more money than my brothers, me divertindo. having fun. Eu já tenho 51 anos de idade. I'm 51 Eu now. sou da geração antes do videogame. I'm from, the time before video Então a games. gente tinha outras formas de diversão. So we used to have fun outside. Mas tudo que eu fazia, But back then, everything I did, eu ganhava dinheiro. I turned it into a profit. Então eu conseguia me divertir So I could have fun e fazer dinheiro com as brincadeiras. and also make a buck with it. Um dia eu chego em casa, One day I get home, aos 14 anos de when I idade. was 14 years old, Meu pai estava conversando com um amigo. and then my dad is talking to a Eu friend. cumprimentei o amigo dele. So I greet his friend and I Meu say pai hi. disse, volte e cumprimente direito seu chefe. And then my dad says, come back and greet your boss properly. Eu falei, meu o quê? And I said, my what? Ele falou, seu chefe, acabei de arrumar um emprego, você começa a trabalhar amanhã. He said, your boss, I just got you a job. You're starting tomorrow. Gente, era uma quarta-feira, eu pensei, quem começa a trabalhar na quinta? And this was a Wednesday, and I thought to myself, who starts working on a Thursday? Tinha que ser que nem dieta, na It's like, segunda-feira. this should be like a diet. I'll start on Monday. Minha primeira pergunta pro meu pai, And my first question to my quanto é que dad, eu vou ganhar? how much am I making? Porque eu não queria o sofrimento dos meus irmãos com pouco dinheiro. Because I did not want to suffer like my brothers Meu for pai, less money. meu pai olhou para mim And my dad looks to me, e disse, não interessa. and he says, well, that's none of your concern. Eu falei, como não? And I say, what do you mean? Ele falou, tá na hora de você aprender. And he told me, it's about time you Que learn trabalho não é apenas a respeito de ganhar dinheiro. that work is not just about É a making money. respeito de construir um caráter. It's about forging a Você character. precisa aprender o que é ter um chefe, You need to learn how to treat que é your ter boss. horário, You need to learn o about que é ter having certas a disciplinas. schedule, about having vão certain fazer de você um disciplines. homem. That will make a man out E of you. diz, amanhã você He começa a says, trabalhar. tomorrow you're getting E started. diz, e a partir de hoje, He says, and from today on, quando você receber o seu salário, when you get that money, depois tirar o dízimo e a parte de Deus, after you give God his tithe, você vai ficar apenas com esse percentual you'll keep a percentage, e o resto vai ser para ajudar em casa. and the rest you're going to use to pay Eu bills. fiquei revoltado. And I was so mad. Eu olhei pro meu pai e falei, o senhor não precisa desse And I dinheiro. looked to my dad and I told him, you don't need this money. Ele falou, eu realmente não preciso. He said, you're right, I don't need this Você money. precisa da lição. He says, you need the lesson. Que os filhos não podem ser tipo um parasita que vivem sugando seus pais. The children are not just parasites. Existe uma hora onde você tem que passar a contribuir com a família. At some point, you're going to have to start contributing towards the E eu family. acho que é esse ponto de virada And I think that was the key point, the que é turning parte do point, processo de amadurecimento que That's- nós temos perdido. part of the growth process that we're missing. Eu perguntei anos atrás para um pai, I asked a parent like E só years tinha ago. filho. He had his first e child, você planeja ter um segundo and I asked filho? him, hey, are you having another kid? E ele disse, de jeito nenhum. And very quickly he was like, oh, no way. Mas a resposta dele foi tão contundente que me assustou. But he was so swift that it kind of scared me. Eu achei que ele estava traumatizado com a paternidade. I'm like, this guy is traumatized with paternity. Então eu perguntei para ele, por que não? So I asked him, why not? E ele falou assim, porque é muito caro ter filho. He told me, man, having kids is expensive. Isso faz desse pai um avarento? Does that mean he's greedy? Não, No. era o contrário. Actually, it was the other way around. Ele estava tão decidido a dar o que poderia dar de melhor para os filhos, He was so decided to give his son the very best que ele fez a conta that he did the math. e disse, para dar o que eu quero oferecer, And he was like, well, to give what I want to eu give, só consigo bancar um. I can only afford one. Então eu vou parar aqui. So I'm stopping here. Então se a intenção dele era boa, So if his intention was good, qual é o problema? what's the problem? O problema é que nossa percepção de The família problem is our perception of family mudou em relação aos tempos bíblicos. has changed in relation to O Scripture. Salmo 127, Psalm que 107 compara os filhos como flechas, compares children to diz arrows que bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. and says, blessed is the man with a quiver full of Em them. outras palavras, quanto mais filho, melhor. In other words, the more children, the better. E no que a Bíblia baseia essa lógica? And what's the logic behind it? O texto diz assim, não será envergonhado quando tiver que tratar com seus inimigos à porta. The passage says he'll not be embarrassed when he's dealing with enemies at his door. Então, quanto mais filho adulto tivesse atrás daquele pai, So the more grown-up kids behind that father, while he's, in that discussion, na hora de uma possível luta, if there was a fight, mais protegida a família estaria. no, they're protected.
Então, o benefício de ter mais filhos So the benefits of having more era children visto sob uma perspectiva específica. there was a meaning for that. Não era o que a família faria pelos It filhos, was not just what the family had to do for era the o que os children, filhos fariam pela família. is what children meant for the family. Isso muda tudo. And that changes everything. Então, o pai não tinha menos filhos antigamente, So back then, you wouldn't think of having less kids pensando eu tenho que botar mais comida na mesa. because you needed to put more food on the table. Eles pensavam o contrário. It was the other way Quanto around. mais filhos tivermos, The more kids you had, mais gente para plantar e colher, the more people will sow and reap. mais mão de obra para colocar comida na The bigger mesa. your workforce, and you're bringing more food to the table. E de alguma forma, And somehow, essa mudança que no processo de amadurecimento tem a acontecer, so this change that has to happen during ela the se tornou process of link growth quebrado, elo perdido. has become like a broken link, like a broken chain. Isso leva a nossa nova geração And the result is that the new a ter generation, uma dificuldade de entender Deus e a maneira dele trabalhar, they struggle to understand God and how He works porque nós perdemos o referencial. because we miss the reference. Hebreus 12 diz que Deus corrige os seus filhos, Hebrews 12 says that God will discipline His children, assim como o pai natural corrige o filho a quem ama. like parents discipline the children who they love. Agora preste atenção. Now pay attention. Se você cresce numa família If you grow up in a family onde não existe disciplina, in which there's no discipline, isso não significa que Deus vai mudar a maneira dele de lidar com você. it doesn't mean God won't discipline you. Mas se você não tem o referencial, But if you don't have the reference, você pode ficar confuso com a maneira de Deus lidar. you'll be confused when God's disciplining you. Então, qual é o desafio de pais que não deixam seus filhos passar por dificuldades? So what's the challenge when parents rob their kids of the É hardships? que eles não apenas roubam deles processos de amadurecimento, Not only they're disrupting the process of growth, mas acabam privando eles de compreender a analogia de como Deus trabalha. but they're robbing them of the understanding of how God works. Como essa mensagem que eu estou compartilhando com vocês nasceu. This is how the message I'm sharing with you was born. Quando meu filho ainda era adolescente, When my son was a teenager, ele ganhou uma bolsa de estudos para uma universidade aqui nos he Estados got a Unidos. scholarship for a university here in E the ele States. ficou muito feliz com isso. And he was very glad. Mas eu falei para ele, But I told him, eu falei, filho, o estudo vai sair de I graça, said, son, your education is coming for free, mas viver custa. but living is expensive. Morar e comer You're going to custa. have to live somewhere and eat. Então eu falei, mesmo trabalhando à distância no seu emprego do Brasil, And I told him, even with your online job in Brazil, o que você ganha não é suficiente para te manter lá. what you make is not enough so that É you can o desafio live. que a gente já tinha do câmbio na It época. was the challenge with the currency exchange, with the pay getting Ele divided by falou, 3. mas pai, Deus levantou um outro mantenedor. And he told me, well, God has raised a sponsor E for ele me. me prometeu abençoar todo mês com uma certa And he quantia. promised he'd bless me a little every month. E eu falei, glória a Deus por isso, filho. And I told him, that's great, Mas você não fez as contas. but you haven't done the math. Eu já tomei a liberdade de fazer um orçamento. I already ran the numbers for you. E a sua entrada não é compatível com o que você vai precisar para sobreviver. And your income is not compatible with your expenses for survival. Ele falou, o senhor não pode me ajudar com essa diferença? And he asked me, well, Dad, can't you help me with the Eu difference? falei, claro que eu posso. I told him, yes, I Mas eu will. só quero explorar essa conversa But I want you to understand, para te ensinar algo. because you need to learn something. Eu já sabia por uma convicção de Deus I had a conviction from the Lord que ele iria se casar muito cedo. that he would get married young. E ele já estava empolgado com And isso. he was already excited about the idea. Então eu falei para ele, uma das primeiras lições que você tem So que aprender I told him one of the first lessons you need to é a understand. respeito de um orçamento. You need a budget. Alguém que não consegue cuidar das suas finanças vivendo sozinho, If you're not able to take good care of your finances não alone, merece ter uma família para cuidar. well, you're not worthy of a family to keep. Então eu falei, eu vou jogar duro com você nisso. So I told him, I'm going to play hard with you. Senão você não pode passar para a próxima fase. Because if I don't, you're not going to your next season. Então eu falei, o seu dinheiro So I told him, your money vai passar pela minha conta is going to go through me para eu mandar para você for me todo to mês. send it to you in the States. E nós vamos firmar um acordo. So we'll have an agreement. No primeiro dia de todo mês, On the first day of every month, eu te mando o seu dinheiro. I'll send you your money. Nunca antes. Never before. Eu falei, então calcule o seu orçamento, So I told him, you run your numbers, porque se você gastar isso antes, because if you spend that money before, eu não vou te socorrer. I am not going to help you. Eu não vou adiantar o dinheiro. I am not going to send you more E money. você conhece seu pai. And you know me, Quando eu falo algo, when I say é que something, nem o decreto dos reis da Média e da Pérsia. it's like a decree from the Irrevogável. Persian kings. There's no going back. E não adianta você chorar para sua mãe. And you can't cry with your mom. Você está me entendendo? Do you get me? Sim. I was like, yeah. Primeiro mês que ele veio para os So Estados Unidos, his first month in America, tudo bem. everything fine. Segundo mês, Second month, tudo bem. all good. Terceiro mês, Third month, quando faltava 3 dias para acabar o 3 mês, days before the month was a over, gente falava todo dia no we telefone. used to call each other all the time. Mas ele, naquele dia, ele começa a conversa diferente. But on that day, he began our conversation a little different. Então, pai. So, Dad, Falei, então o quê?
I told him, so what? Ele falou, eu sei que ainda falta 3 dias, He told me, I know we're 3 days short, mas será que você não poderia me adiantar aquele dinheiro? but couldn't you send me that money a little earlier? E eu falei, não posso. I told him, no, I can't. Ele falou, o senhor está sem o dinheiro? I told him, is the money not ready? Eu falei, não, o dinheiro está parado lá no He says, banco. no, the money is stopped Ele on só that está account. It's esperando o going dia to certo. you on the 1st. Mas ele falou para mim, mas são só 3 dias. And he told me, well, it's only 3 Eu days. falei para ele, eu te digo a mesma coisa, são só 3 dias, você espera. Well, I told him, well, I say the same. It's only 3 days. Ele falou assim, o senhor não está entendendo a gravidade. And he told me, Dad, you don't understand. Eu falei, então me explique. I told him, well, what's going on? Ele falou, meu dinheiro acabou totalmente. And he told me, my money is gone completely. Eu não tenho mais o que comer. I don't really have anything to Eu não eat tomei right now. café da manhã hoje, I haven't had breakfast, eu não almocei, haven't had lunch, eu não tenho nada para comer nesses próximos 3 and I dias. have no prospects of dinner or Lógico. for food in the next 3 days. É lógico que por mais firme que eu fosse como pai, Of course, even though I wanted to be firm as a father, meu coração apertou, my heart was aching. mas o Espírito Santo falou comigo. But the Holy Spirit spoke to me. Você socorrê-lo dessa vez, If you spare him of the hardship, ele vai abusar disso quase todo mês. he's always going to slack on you. Você precisa prepará-lo. You need to prepare him. E aquilo foi tão claro And that was so clear. que eu juntei coragem So I worked up the e courage. falei para ele, jejua. And I told him, well, you should fast. Se você não tem o que comer, jejua. If you don't have what to eat, then fast. Ele falou para mim, o senhor está He brincando told me, comigo? are you kidding? Eu falei, não. I said, no. Nossa família tem uma cultura de jejuns prolongados. We have a fasting culture in our Ele family. já tinha feito alguns He jejuns had already prolongados. fasted before. Eu falei, você já lidou com isso e não morreu. I told him, you fasted before and you haven't died. Eu falei, uma sexta-feira, I told him, it's a Friday today. sua aula já aconteceu. You're not having any more Você não classes. tem mais aula até a segunda. But you're good until Monday. E eu falei, eu não vou te mandar o dinheiro. I'm not sending you that money any earlier. E ele falou, o senhor está falando sério? And he asked me, are you Eu serious? falei, Deus é minha testemunha. I said, God is my witness. É lógico que não falei nada para a mãe do menino. Of course, I didn't tell his mom anything. Esperei os 3 dias passarem, I waited till the 3 days were over mandei o dinheiro, and I sent the money. ele se alimentou. The kid ate. Então fui conversar com a Kelly. So minha I went to esposa. talk to my wife. Eu falei para ela, seu filho é uma benção. And I told her, your son is a Ela blessing. falou, e não é mesmo? And she was like, well, isn't Eu falei, he? não, acho que você não está sabendo que ele fez mais um jejum de 3 dias. I told her, well, you haven't heard. He's fasted 3 days again. Ela falou assim, glória a She's like, well, it's Deus. amazing. That's great. Pensa numa notícia que eu dei lento e devagar. It was I delivered the news Então slowly. deixa eu dar um conselho para vocês, mães do auditório. So let me give you a tip for the moms in the auditorium. Se não fosse o amor de uma mãe, If it wasn't the mother's love, a gente cresceria tudo lesado com problema. we'd not grow up right. Deus sabe o que faz. God knows what he's doing. Mas preste atenção. But pay attention. Deus não deu firmeza aos pais à toa. But God has not given E o seu, what's the firmness? Is that a word? Firmness. God has not given the father's firmness in vain. quando você tenta usar o seu amor So when you try to use love para sabotar a firmeza do pai, em vez de complementá-la, instead of the father's firmness, instead of joining things, você vai criar problema para os seus you filhos. might create problems for your kids. Então eu falei para minha esposa, So I told my wife, falei, você sabe que eu sei ser firme, I told her, you know, I'm firm, mas Deus me deu uma palavra. but God gave me a E word. eu falei, meu único alívio And my foi que eu me relief senti vingado do meu pai. is that I felt avenged a little Eu bit, falei pro meu with filho my father. o que eu odiava ouvir do meu pai. Because I told my son what I hated hearing from my Falei, um dia dad. você vai I entender told him, one day you're going to get it. e vai me agradecer. And one day you'll thank me. Ele nunca mais me pediu dinheiro. Well, he never asked me for money again. Mas eu falei para ele, deixa eu te ensinar uma segunda lição. But I told him, let me teach you something else. Se você cuidou do seu orçamento, If you took care of your budget, fez tudo you direitinho, did everything right. mas surgiu algum imprevisto, alguma But emergência. emergencies came to you. Aí ele me interrompeu e falou, aí eu posso te And ligar? then he interrupted me and said, well, can I call you then? Eu falei, também não. I told him, no. Also no. O que você pode fazer é orar e buscar What you Deus. can do is pray and seek God. Eu falei, quantos milagres de provisão você viu em I casa? asked him, enquanto how crescia? many miracles of provision have you seen in our home? Ele falou, muitos. He told me many. Eu falei, está na hora de você conhecer o seu Deus e não só o Deus do seu pai. I told him, well, it's time you have experiences with your God and not your parents' Então, God. se fugir ao controle, So if things get out of hand, não me ligue don't call me. e vá resolver isso com Deus. Go get it right with your father, Porque eu não vou te socorrer. because I'm not helping you. 2 meses depois, 2 months later, o dinheiro dele acabou faltando 2 dias. he ran out of money again, 2 days before the month was Ele over. pensou que em jejua 3, jejua 2. And he thought, well, if I can fast 3 days, I can fast 2. Depois ele lembrou daquilo que eu tinha dito. And then he remembered our Ele conversation. começou a orar e pedir que Deus agisse. And he was praying and asking God for Para help. encurtar a história, Long story short,
O Espírito Santo falou com ele para que ele fosse à cafeteria. Holy Spirit told him, just go get Ele breakfast. pega a fila sem dinheiro no bolso. So he takes the line with no money. E quando a última pessoa que está sendo atendida antes dele vai fazer o pagamento, And when the person ahead of him in line is paying for their order, ele para, olha para trás he stops and he looks back e fala para o caixa: and he tells the cashier, tudo que esse menino for comer ou beber hoje é por minha conta. that and everything this kid wants to eat. Eu estava esperando meu filho dizer que ele gritou glória a Deus na cafeteria. I thought my son would be like, well, thank you, God. Like, glory be to God. Ele disse que falou para o homem: não, cara, que isso, não se preocupe. But he told the guy, no, you don't worry about it. Eu falei: meu filho, você está lá esperando o milagre e ainda disse que I não. was like, well, my son, you couldn't really pay for it. You're waiting for a miracle. What Mas were you ele thinking? não aceitava o não e foi até o fim. But he insisted that the guy Ainda shouldn't pegou do o it. dinheiro do troco e pôs no bolso dele. So he insists, and after everything, he was falou: paying cash. isso He gets the change isso é and algo que puts it in você his estava orando e pocket. falando com Deus agora há pouco. And he tells my son, this is between you Eu and brinco que God. ele teve um surto de fé. And he had such an encouragement in his faith. Durante aquele ano, Throughout that year, ele teve outras duas experiências como he essa. had similar experiences with Do dinheiro God. acabar, Ran out of money, ele entrar num restaurante and then he would go to a sem restaurant, saber o que ia acontecer not really sure if he would e eat, ser sobrenaturalmente socorrido. and to be supernaturally helped. Então, 2 anos e pouco depois, So 2 years go by. ele me liga He calls me e diz: pai, eu quero te and he agradecer. says, Father, I want to thank you. Eu falei: pelo quê? And I asked him why. Eu falei: você me deve gratidão por muita coisa. You owe me a lot. What are you saying thank you Ele for? falou: eu quero te agradecer por aquele jejum obrigatório. And he told me, I want to thank you for the compulsory fast. Mandatory fast, does that make sense? Unvolunteer fast, is that? Ok. You get the Isso idea. tudo, isso tudo. Ele falou assim: hoje o homem de família que eu sou He said, the family man I am today é porque o Senhor soube ser firme comigo. is because you were firm with me. Mas ele falou: o homem de Deus que eu me tornei, But the man of God I'm becoming, tendo experiências com Deus, having experiences with God, foi também por causa da sua firmeza comigo. was also because you were firm with me. E ele falou a seguinte frase: And he told me this, e disse: se você tivesse me poupado daquele processo, if you had spared me from the o process, Senhor também teria me poupado do amadurecimento que ele produziu. you would have robbed me from the growth it produced. Nessa hora, At that time, o Espírito Santo falou comigo para The eu Holy começar a Spirit. ensinar e pregar essas coisas. Holy Spirit spoke to me and told me to preach about this. Naquele momento eu perguntei para ele: On that moment, I asked him, a gente nunca falou muito sobre isso. so we never really talked about that, did Como é que we? você se sentiu naquele dia? How did you feel that day? Quais foram os seus sentimentos? What were your feelings? Você ficou com raiva do seu pai? Were you mad at me? Ele falou: não, raiva é uma palavra muito forte. Well, mad is a strong Eu word. fiquei indignado. I was very disappointed. Eu falei: qual foi o sentimento? What were you feeling? Ele falou: que tipo de pai deixa o filho passar fome? I was thinking, what kind of father let his son go hungry? Eu falei: você não pensou que tipo de pai se preocupa a ponto de ensinar o filho? I asked him, well, weren't you thinking what Ele kind of falou, não, father eu me fiz wants de to vítima. teach his son not to be hungry over and over? Ele falou: não, eu me fiz de vítima. And he said, nah, I victimized Eu falei: myself. como é que você lidou com isso? And I asked him, how did you deal with it? Ele falou: pai, o senhor tem bons aliados. And he told me, Father, you have good allies. O Espírito Santo falou comigo: The Holy Spirit spoke to me. não julgue seu pai Don't judge your father por um momento based on this moment onde você não entende a mente e a sabedoria dele, in which you don't understand his mind and his wisdom, para que você possa confiar no que você não entende agora. so that you can trust in him even though you don't Avalie understand. seu pai por todo o histórico. Judge your father according to your history together. Ele te amou, He's loved you. foi bom com você, He's been kind to you. cuidou de você a vida inteira. He's supported you your whole life. E diante das respostas que você não tem agora, And even though you don't have the answers now, você precisa avaliá-lo a partir do histórico. you need to judge him according to that history. Eu fui agradecer a Deus que ele me defendeu. I was going to thank God that he defended me. E ele diz: eu espero que você faça o mesmo por mim. And he told me, I want you to do the same for me. Diga aos meus filhos Tell my children para não me avaliarem not to evaluate no me momento de dor, based on that moment of de pain, circunstâncias que eles não entendem of hardships they don't e nem understand, de falta de resposta. and in the lack of answers. Diga para eles me avaliarem Tell them to judge and evaluate me pelo meu histórico de amor e cuidado para com cada um. through my history of loving kindness towards each and every one of them. Eu quero orar com vocês. And I want to pray with Mas you. antes eu quero lembrar de um último But versículo. before of that, I want to remind you Tiago, from one capítulo last 1, verse. James chapter De 1, versos 2 a 4. verses 2 to 4. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. For you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let the steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Se Tiago apenas falasse para a gente ter como motivo de alegria, já seria um desafio. If James told us just to have joy amid Alegria nas trials, provações. joy in hardships. Mas ele fala que é para ter motivo de toda alegria If he told us that, it'd be challenging, but he tell us to have a complete joy.
em várias provações. in various trials. E qual é a lógica disso? So what's the logic behind it? É você tirar os olhos da dor do processo Is for you to take your eyes away from the pain of the e process focar nos benefícios do resultado final. and focus on the benefits of growth. Em João 16:21, John 16:21. Jesus diz que quando a mulher está para dar à luz a uma criança, Jesus says, when a woman is giving birth, ela sente tristeza. she has sorrow because her hour has come. Se dependesse de nós, os homens, para ter filhos, If men were responsible for having children, se dependesse de nós, if it relied on us, a terra estava desabitada há muito well, tempo. earth would be empty. As mulheres são de uma valentia inexplicável. Women are warriors. Mas mesmo assim, Even then, quando está chegando a hora do parto, so when it's about time to give birth, Jesus diz que a mulher tem tristeza. Jesus says that the woman has sorrow. Ela sabe a dor do processo. She understands the pain she's about to go Mas ele through. diz que quando o filho nasce, But when the child is born, ela já não lembra da tristeza, she doesn't remember the anguish pela alegria do resultado. because of the joy in the result. E essa é a maneira como nós deveríamos olhar para os processos. And this is how we should look to God's process. Não valorizar a dor do processo, We shouldn't just look to the pain of the process, mas a alegria do resultado final. but the joy in the final result. Então deixe-me dizer algo. So let me tell you something. Eu não sei se seus pais foram firmes com você ou I não, don't know if your parents were firm with you or mas not, Deus não vai mudar a maneira dele de lidar conosco, but God is not going to change His way mesmo se of você não relating tiver o to us referencial. because you lack the reference. Mas Ele quer que você entenda But He wants you to understand que Ele permite que eu e você passamos por esses processos that He will allow us to undergo para o nosso hardships próprio bem, for our own benefit, para o nosso crescimento. so that we may grow. Porque sem crescimento, Because without growing, nós nunca vamos poder usufruir tudo que Ele tem. we'll never be able to access the E se inheritance. nós valorizarmos a herança, And if we value the entendemos que a inheritance, maturidade é o acesso à herança completa. and we understand that maturity is the key towards the inheritance in its Então, fullness, provavelmente, nós vamos valorizar a maturidade e os seus then processos. we'll learn to value maturity with its processes. Quando eu era garoto, When I was a kid, eu reclamava para meus pais I would complain with my que muitas vezes parents. eu acordava com dores no corpo todo. Every now and then I would wake up feeling sore and Parece feeling que aches doía all over my ossos, body. músculos, All of my juntas. bones were hurting, my muscles were E hurting. eles diziam que isso eram as dores do And crescimento. they would tell me that's the pain of growing up. Sempre achei que isso era um mito, I always thought it was a myth. mas eu descobri que isso é verdade para muita I gente. found out that's true for a lot of people. Aquela fase de pré-adolescência, When you're Início getting da in your adolescência. teenage years que você está literalmente sendo esticado. and your body is literally stretching, Às vezes você tem essas dores. sometimes you feel that pain. E muitos de nós, And many of us, às vezes nos sentimos assim, we feel like that, espiritualmente, emocionalmente. spiritually and emotionally. Parece que Deus está nos esticando, It feels like God is stretching parece que está us. doendo. It hurts. E há duas coisas que nós precisamos nessa hora. There's two things we need to remember. Lembrar que Ele continua nos amando e cuidando de nós. One, He's still loving us and taking care of E que Ele us. tem graça para que a gente suporte o processo. And also, He has grace that we may undergo the Eu queria que process. você ficasse em pé para parecer que está I acabando. want you to stand up so it seems like we're done. Eu quero fazer uma oração com você. I just want to pray with you. Deus, nós te pedimos que o Senhor nos permita sair desse lugar não só com informação. God, we pray that we don't leave this place only with information. Nós clamamos por um toque dos céus, We pray for a touch from heaven, pela manifestação da tua graça, for the manifestation of your grace, por um toque sobrenatural do Senhor for a em cada um. supernatural touch in each and every one of us. Nós oramos que mais do que o entendimento dos princípios, I pray that more than understanding the principles, que haja consolo dos céus that we might find para consolation aqueles in que you. estão enfrentando as dores do crescimento. Those who are experiencing the pains of growing up. Que nenhum de nós te julgue de forma equivocada, May we not evaluate you wrongly nem deixe de confiar no Senhor or let go of trust e nem lute contra o processo. or fight against the Nós process. queremos crescer We want to grow e nós seremos gratos no final. and we'll be grateful in the end. Então nós suplicamos, So we ask you, estende a tua mão, stretch your hand, fortalece o teu povo nessa manhã, strengthen your people this morning. em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen and amen. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. God bless each and every one of you. We are so thankful you were able to join us today. Before we wrap up our worship experience, I want to give you an opportunity to take that first step in starting a personal relationship with Jesus. If you want to take that step, just pray this prayer along with me. Dear Lord Jesus, I know that I have sinned and have lived life my own way, and I ask for your forgiveness. I believe you died for my sins and rose from the dead. I turn from my sins and invite you to come into my heart and life. I want to trust and follow you as my Lord and Savior. In your name, amen. If you made that decision and prayed that prayer with me today, we would love to follow up with you to give you next steps on your spiritual journey.
just follow the link in the description that says, I made the decision to follow Jesus. The best next step for anyone who has made a decision to follow Jesus is to get plugged into a healthy community, and we would love for that to be Res Church. We'd also invite you to check out our Growth Track 7-Minute Start. If you've never gone through Growth Track, it is now an easy and on-demand process that you can experience at your own pace, wherever you are and whenever you want. This is a great way that we can help you discover the purpose that God has created you for and how you can use that purpose to make a difference in the world. You can find the link for Growth Track in the description of this video. You will also find links to follow us on social media, visit our website, connect with us, or request prayer. Thank you again for joining us today. We hope to connect with you soon, and we will see you again next week for church in person or online.